Alô, alô! Tudo de bom para você. Uma saudação especial para todo mundo ligadinho aqui no LAC Cursos. Chegando aqui na área o professor Edenilson para trazer mais uma grande aula para você. Desta vez a gente vai falar sobre Canudos. Sim, senhoras e senhores, vamos enfocar na aula de hoje este importante movimento, esta guerra que aconteceu no Brasil durante o contexto do início do período republicano. Lá na chamada República Oligárquica, que está dentro da República Velha, a primeira fase da República no Brasil. É uma importante revolta, uma das revoltas principais da República Velha. Um movimento messiânico importantíssimo que teve a liderança de Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro. Certamente você já ouviu falar de Canudos. Se não ouviu falar, vem comigo, cola em mim que você brilha. Nós vamos falar sobre as principais características dessa importante movimentação política, dessa importante manifestação social que ocorreu lá no sertão da Bahia, lá próximo às margens do rio Vaza Barris, onde a população sertaneja pegou em armas para tentar fazer valer os seus direitos, o seu direito a uma condição de vida um pouco menos degradante. E teve a liderança messiânica desse beato, o Antônio Conselheiro. Então vamos lá falar agora sobre a Guerra de Canudos, sobre Canudos. Para falar sobre Canudos, pessoal, essa importante revolta que faz parte do início do contexto republicano, ali naquela fase em que estava se consolidando o regime republicano no Brasil, a gente precisa analisar que a República foi proclamada no Brasil em 1889. Então vamos lá, analisando que a proclamação da República no Brasil foi fruto de um movimento republicano que teve a liderança de setores das elites nacionais, principalmente os cafeicultores do Oeste Paulista, a chamada burguesia cafeeira, participação de alguns segmentos das camadas médias urbanas brasileiras e também de segmentos do Exército Brasileiro, segmentos bastante influenciados pela doutrina positivista. Não é à toa que na bandeira do Brasil nós temos o lema Ordem e Progresso, porque foi esse o viés que se adotou logo na proclamação da República. Pois bem, com a proclamação da República, que é o desfecho de todo esse movimento republicano que ganhou força no Brasil pós-Guerra do Paraguai, ou seja, a partir de 1870, e foi ganhando a adesão de vários setores sociais, contando com o apoio da imprensa nacional. Pois bem, o início do período republicano no Brasil, a gente tem aqui a Primeira República. Primeira República no Brasil. Essa Primeira República, senhoras e senhores, ela pode ser dividida em duas etapas. Quais sejam? A primeira etapa é chamada de República da Espada. A República da Espada é o contexto histórico em que o Brasil foi governado por militares. Os dois primeiros presidentes da República no Brasil eram militares. O Marechal Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente da República, e o Marechal Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, o segundo presidente. Porém, depois da República da Espada, veio a República das Oligarquias, ou República Oligárquica, que é o período histórico em que tivemos o predomínio da elite cafeeira na política nacional. Tivemos, então, a República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930, quando ocorreu
a chamada Revolução de 30. Legal? Esta fase tem o predomínio da elite cafeeira. Começa com Prudente de Moraes. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente da República Civil que o nosso país teve. E foi justamente no governo de Prudente de Moraes, primeiro presidente civil da história do Brasil, que ocorreu a Guerra de Canudos, pessoal. Beleza? Então a gente tem que ter isso em mente, que esse importante movimento rebelde que aconteceu lá no sertão da Bahia, essa revolta de cunho popular, que teve a liderança messiânica, a liderança do beato Antônio Conselheiro, está no contexto histórico da República Velha, primeira república no Brasil. Qual fase dela, professor Edenilson? A fase do início da República Oligárquica. Se formos mais específicos ainda, governo de Prudente de Moraes. Então falemos agora, senhoras e senhores, sobre a principal personagem da Guerra de Canudos, que foi Antônio Conselheiro. Quem era ele? Quem era este homem? Tido como um profeta, uma espécie de homem santo, um mensageiro da palavra, da boa palavra, o conselheiro. Quem era ele? O seu nome, aí está ele, Antônio Conselheiro, o peregrino. Aí está Antônio Conselheiro, com suas vestes, semelhante a um profeta, com o cajado na mão, com o terço no pescoço e a cruz na outra mão. Aí está o homem que proferia palavras religiosas, palavras, discursos de um cunho social bastante imponente. Um homem que vai conseguir liderar uma verdadeira legião de sertanejos, que buscando melhores condições de vida, irão segui-lo e irão formar uma comunidade no sertão da Bahia. Bem, Antônio Conselheiro, cujo nome verdadeiro era Antônio Vicente Mendes Maciel, nasceu no interior do Ceará, em Quixeramobim. E ele acabou se tornando um beato, ou uma espécie de conselheiro comunitário. Antônio Conselheiro teve várias ocupações, teve várias profissões. Ele cuidou do pequeno comércio de sua família, comércio esse que foi à falência. Ele foi caixeiro viajante, ele foi rábula. O que é rábula, professor? Rábula é uma espécie de advogado sem formação acadêmica. E Antônio Conselheiro teve uma grande desilusão amorosa em sua vida. A sua esposa acabou fugindo com um elemento da polícia, um sargento da polícia. E aí, diante dessa verdadeira desgraça que se abateu sobre a vida do nosso nobre conselheiro, ele ficou sem condição, sem coragem de encarar seus amigos, seus vizinhos, seus familiares, por causa dessa decepção amorosa. Pessoal, a gente está falando aqui de século XIX, final do século XIX. Então, naquele momento, o adultério era um tabu muito sério. Muitas vezes, a honra se lavava com sangue. Então, o Antônio Conselheiro, ao sofrer essa tremenda desilusão amorosa, resolveu então se recolher no interior do território, vivendo como uma espécie de eremita, um tipo de um ermitão, vivendo sozinho, passando longas temporadas vivendo no interior das matas. Fazendo o quê? Estudando a Bíblia, se dedicando ao estudo das Sagradas Escrituras. E quando retorna ao convívio social, aquele homem de vestes
semelhantes a de um profeta, a de um sacerdote, um homem que prega em praças públicas passagens da Bíblia e que procura insuflar a população contra a República, contra os pesados impostos deste novo governo recém-instalado no poder. Aquele homem consegue arregimentar uma verdadeira multidão. Aquele homem começa a rebanhar os fiéis, as pessoas que estavam compadecidas daquele grande sofrimento propiciado pela seca, pela miséria, pela exploração dos coronéis na Bahia, no Ceará, no sertão do Nordeste. E essas pessoas, ouvindo essas pregações do nobre conselheiro, começam a segui-lo, começam a acreditar naquelas boas palavras, aquelas promessas de uma vida boa, naquela característica mística, messiânica, pregada pelo Antônio Conselheiro. Ele tinha enfáticos discursos. Temos que reconhecer que Antônio Conselheiro foi um grande, brilhante orador. Conseguia usar a palavra como ninguém. Conseguia em seus discursos abordar tanto temáticas religiosas, fazer os seus sermões, como temáticas sociais. Nessas temáticas sociais, Conselheiro pregava contra o governo da República, pessoal. Ele criticava o governo republicano, vendo a República como a obra do tinhoso, a obra do capiroto, a obra do demônio, a obra do cão, nas palavras de Conselheiro. A República é o governo do cão. Veja, demonizando a República, um governo que, como vimos, havia se instalado há pouco tempo no Brasil, naquele contexto, no final do século XIX. Conselheiro criticava veementemente a separação entre Estado e Igreja. Você sabe muito bem que com a proclamação da República no Brasil, ocorreu o estabelecimento do Estado laico, ou seja, houve uma ruptura entre Estado e Igreja. Durante o período do Império, enquanto vigorou a Constituição de 1824, o que é que a gente tinha? A gente tinha o sistema do padroado, onde a Igreja Católica Apostólica Romana estava atrelada ao Estado. Com o advento da República, isso muda, minha gente. Há um rompimento entre Estado e Igreja. Há o estabelecimento do Estado laico. E Conselheiro, evidentemente, por ser extremamente religioso, extremamente católico, não aprovou essa mudança. Por exemplo, Conselheiro era muito contrário ao casamento civil. Ele defendia que o casamento perfeito era aquele onde recebia-se as bênçãos de Deus, ou seja, o casamento religioso. E Conselheiro também era contrário aos impostos republicanos. Ele não considerava legítimo esses impostos, porque Conselheiro defendia os impostos cobrados pelo governo do cão, ou seja, o governo republicano, não são utilizados em benefício do pobre. Ele enfatizava isso em seus discursos, que o governo espoliava a população, que o governo explorava violentamente a população, cobrando impostos elevadíssimos e não revertendo esses impostos para a melhoria das condições de vida dessa população sofrida, castigada pela seca,
castigada pela exploração dos poderosos coronéis do Nordeste brasileiro. População que trabalhava de sol a sol, que mal conseguia manter-se viva, que mal conseguia manter a própria sobrevivência. Parece que estamos falando de uma época atual, não é mesmo, pessoal? Mas estamos falando aqui do final do século XIX. Esse era o contexto histórico que surge essa figura messiânica, essa figura profética de Antônio Vicente Mendes Maciel, nosso amiguinho Antônio Conselheiro. Sem dúvida, a principal liderança do movimento de Canudos é Antônio Conselheiro. Este em questão que vemos nesta imagem. Antônio Conselheiro, um beato que liderou esse importante movimento. Se analisarmos que ele conseguiu arrebanhar junto a si cerca de 25 mil pessoas que vieram a formar uma comunidade onde os preceitos religiosos eram tão importantes, tão caros, que ameaçou os poderosos da Bahia, os grandes coronéis, o poder da própria Igreja Católica e até mesmo o governo republicano, que via em Conselheiro um fanatismo religioso, um antirrepublicanismo que precisava ser contido, que precisava ser punido de forma exemplar. Bem, vamos entender então como é que se formou o Arraial de Canudos. Está aí na imagem, a gente tem o nosso grande Antônio Conselheiro conduzindo seus fiéis, não é? E com suas profecias importantes. Antônio Conselheiro, que já rendeu aí essa temática, já rendeu músicas, já rendeu peças de teatro, filmes, documentários importantíssimos contando a história da Guerra de Canudos. Pois bem, a formação do Arraial de Canudos, pessoal, se deu em razão das condições socioeconômicas vivenciadas pela população sertaneja, a população do interior do Nordeste, em especial da Bahia, pessoal, do estado da Bahia, naquele contexto histórico do início do período republicano. Ora, que condições sociais eram essas, professor Edenilson? Por que o Antônio Conselheiro conseguiu reunir tanta gente em torno de suas pregações? Como é que ele conseguiu lá formar o Arraial do Belo Monte com tanta gente? A gente tem que entender, pessoal, as condições de vida que essa população sertaneja estava submetida. Então você tem aqui o problema da seca. A seca, problema seríssimo, problema gravíssimo que assolou boa parte ali daquela região do polígono das secas. A seca foi extremamente excludente, causou muitos problemas na região. Além da seca, como se já não bastasse a seca, tem o problema da miséria. Aí um dos momentos aqui, pessoal, de contestação do conselheiro. Ele diz que o novo governo, a República, não retira essa população da marginalidade, da miserabilidade. Tem também a questão da exploração econômica, pessoal. Exploração econômica. Quem é que promovia essa exploração econômica? Essa exploração econômica era feita pelos coronéis. Os coronéis eram os grandes latifundiários, os proprietários de terra, que vão explorar de forma aviltante a população sertaneja. Uma grande exploração econômica dessa população campesina, dessa população sertaneja, habitante do interior do Nordeste. Todas essas condições, exclusão social, exclusão econômica, exclusão política, marginalização, violência, seca, miséria, uma pobreza extrema,
vai fazer com que muita gente, ao ouvir aquelas pregações, aquelas promessas de uma vida melhor, seguissem as pegadas do conselheiro. Muita gente começava a abandonar as fazendas, a abandonar os sítios, a zona rural mesmo, e seguir o conselheiro, o peregrino, o homem das boas palavras, trazendo a boa nova. Então, claro que muita gente, fugindo dessas péssimas condições de vida, vai, logicamente, seguir as palavras do conselheiro. Olha aqui uma característica socioeconômica importante para se compreender aí, pessoal. Grande concentração fundiária, concentração da riqueza nas mãos da aristocracia local. São os coronéis, os grandes proprietários de terra que têm em suas mãos o poder econômico, pois são grandes proprietários de terras, e têm o poder político, pois são grandes lideranças políticas, nesse contexto histórico em que vai se destacar o chamado coronelismo, que era o poder exercido por esses grandes proprietários de terra que começam a manipular a população que vivia em suas terras, obrigando esses elementos a votarem nos candidatos que eles indicavam. O chamado voto de cabresto, pessoal. Não se esqueça aqui, ó. Primeira República no Brasil vai predominar o chamado voto de cabresto. O coronel, obriga o indivíduo a votar no candidato que ele determina. Concentração de terra, concentração de riqueza, predomínio político nas mãos do coronel, miséria e marginalização da população camponesa. Perceba como tudo isso aí ajuda a se formar essa grande massa populacional que vai seguir as palavras do Antônio Conselheiro. Essa liderança messiânica pregada nos discursos religiosos e políticos de Conselheiro vai ter uma grande abrangência junto a essa população que fugia da miséria, da exploração, do comando dos coronéis, que muitas vezes era um comando violento contra essa população camponesa. Então, buscando melhores condições de vida, logicamente que essas pessoas seguiram as palavras de Antônio Conselheiro. Olha só. Temos que analisar que existiam inúmeros problemas econômicos, sociais no interior da Bahia. Entre esses problemas, olha só, tínhamos uma população basicamente composta por trabalhadores rurais. A maior parte da população concentrava-se na zona rural. E aí nós tivemos o estabelecimento do chamado Arraial do Belo Monte, pessoal. O que é o Arraial do Belo Monte, professor? É a comunidade que foi formada em torno da liderança de Antônio Conselheiro. Eu falei para vocês que Antônio Conselheiro era o peregrino, era o cara que viajava em várias cidades no interior da Bahia, parte do Ceará. Então o Conselheiro pregava nessas cidades, com seus enfáticos discursos, ele passava de cidade em cidade, reformando igrejas, reformando cemitérios e pregando em praça pública e criticando a república, criticando o casamento civil, criticando os elevados impostos. E com isso, ele começou a arrebanhar uma série de fiéis. Muitas pessoas, não vendo outra alternativa na vida, vão seguir as palavras do bom conselheiro. E aí, eles chegam até uma fazenda abandonada, localizada às margens do rio Vaza Barris, no interior da Bahia, e lá eles resolvem edificar uma cidadela.
Lá eles começam a construir essas casas, começam a construir as igrejas, as instalações de uma verdadeira cidade que se forma em torno da liderança messiânica do beato Antônio Conselheiro. É o Arraial do Belo Monte ou o Arraial de Canudos, onde se forma uma sociedade comunitária. Perceba a importância dessa comunidade que se formou em torno deste carismático líder messiânico. Segundo maior conglomerado populacional da Bahia. Então eu vou enfatizar. O Arraial do Belo Monte se constituía, neste final do século XIX, como segundo maior conglomerado populacional da Bahia, trocando em miudinhos. Quer dizer que o Arraial de Belo Monte, com suas cerca de 25 mil pessoas, era a segunda cidade mais populosa da Bahia, só perdendo em população para a capital, Salvador. Perceba aí a importância desse movimento, que tinha como principal bandeira de luta a resistência diante de um contexto extremamente excludente e opressor. Luta contra a miséria, pessoal. Luta contra a exclusão, contra os desmandos dos coronéis. Logicamente que esse arraial, o Arraial de Belo Monte, que se formou aqui nesta região do sertão da Bahia, junto às margens do rio Vaza Barris, representava uma ameaça ao domínio dos grandes coronéis baianos. Por que razão? Que o Arraial de Belo Monte, o Arraial de Canudos, por que é que Conselheiro representava um entrave ao poderio político e econômico dos coronéis? Por uma razão muito simples, pessoal, que por causa da atuação de Conselheiro, por causa da formação do Arraial de Canudos, muita gente abandonava fazendas, abandonava sítios e migrava em direção ao Arraial do Belo Monte, em direção a Canudos. Com isso, os coronéis perdiam mão de obra. E perdendo mão de obra, eles perdiam também poder político. Afinal, vigorava o voto de cabresto. Então é por essa razão que os coronéis vão fazer pressão junto aos setores governistas para que houvesse uma destruição da comunidade de Canudos, para que Antônio Conselheiro fosse preso, para que fosse morto, porque estava prejudicando os interesses. Perceba que Canudos representava uma ameaça para esses setores dominantes, para os coronéis. Vamos verificar agora, pessoal, algumas das características socioculturais de Canudos. Olha aqui a primeira característica, já apareceu na sua tela aí. Religiosidade. Você já percebeu que a liderança do movimento estava na mão de quem mesmo? Antônio Conselheiro. E que ele era? Era um beato, um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras. Não seria exagero dizer que Conselheiro já tinha decorado a Bíblia. Olha mais características aí, pessoal. Misticismo, milenarismo, sebastianismo. Não é à toa que esse movimento aqui, pessoal, é chamado de movimento messiânico. Canudos é um dos principais movimentos messiânicos que ocorreram no Brasil durante a República Velha, durante a Primeira República. Há uma pregação messiânica, há uma pregação profética, temos uma liderança religiosa no comando, pregando a chegada de um novo tempo, um tempo de fartura. Nas palavras do bom conselheiro, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão.
Claro que aqui ele está usando uma metáfora, dizendo que os pobres, os explorados, terão uma vida melhor. Onde está essa vida melhor? Essa vida melhor está no Arraial do Belo Monte, pessoal. Escapando da exploração, escapando da marginalização, do controle desses coronéis e buscando melhores condições de vida junto às palavras do bom conselheiro. Temos um caráter místico, um caráter milenarista, perfeito? E do próprio sebastianismo. Conselheiro era partidário do sebastianismo, que seria o retorno de Dom Sebastião, o rei de Portugal, falecido na Batalha de Alcácer Quibir, lá no longínquo ano de 1578. Essa crença que existiu em muitos locais de Portugal também veio para o Brasil e em pleno século XIX ainda existiam elementos que acreditavam nesta crença, vamos dizer assim, no sebastianismo, o retorno de Dom Sebastião. Movimento messiânico com forte apelo social, porque vai atrair uma série de pessoas, de trabalhadores rurais, desprovidos da propriedade de terra, marginalizados, explorados, ali desassistido pelas autoridades dos governos da República e principalmente assolados pela seca, pela miséria. Olha, aqui nós temos uma contestação da ordem social, pessoal. Sim, há uma contestação da ordem social, porque conselheiro vai estabelecer no Arraial do Belo Monte uma comunidade, um trabalho coletivo, todo mundo tem que trabalhar. A população do Arraial era responsável pela produção agrícola, para alimentar a população, pela comercialização de alimentos e principalmente pela defesa da comunidade. Não é à toa que se formou lá no Arraial do Belo Monte a chamada Guarda Católica, que tinha a tarefa de defender a comunidade contra as ameaças externas. Quem seriam essas ameaças externas? Ora, todos aqueles que quisessem destruir Canudos, os coronéis, autoridades do governo, por exemplo. Então é um movimento com forte apelo social, contestação da ordem vigente e, detalhe, havia propriedade privada, inclusive da terra e de outros bens. Predominava uma produção mais comunitária. Todos tinham que trabalhar para ajudar a sustentar aquela comunidade. Entretanto, pessoal, existem estudos sobre essa temática que comprovam a existência de propriedade privada também no Arraial de Canudos. Inclusive, o Belo Monte chegou algumas vezes a negociar com vilarejos próximos. Por exemplo, compravam madeira para a construção da igreja matriz do Arraial do Belo Monte. A principal igreja de Canudos. Então, para fazer o madeiramento da igreja, eles precisavam comprar de vilas próximas. Inclusive, esse é um dos fatores que vai levar aos atritos com autoridades coronelísticas, com setores do governo. Quem é que era opositor ao Belo Monte? Quem eram os principais inimigos de Antônio Conselheiro? Resposta, pessoal. Coronéis. Por que os coronéis da Bahia, eram contrárias à existência deste arraial? Devido ao fato de que muitos trabalhadores deixavam as terras dos coronéis, abandonavam o trabalho nas fazendas destes coronéis e migravam para o Arraial do Belo Monte, pessoal. Então, com isso, você tem uma evasão da mão de obra das fazendas desses coronéis em direção ao Arraial, onde tinha trabalho comunitário, onde tinha promessa
de terra para todos, e onde tinha a promessa de que teriam uma vida melhor. Quem mais? Então, olha só, os coronéis eram opositores a Canudos, opositores ao Belo Monte, em razão dessa migração da mão de obra para as fazendas e da diminuição da autoridade dos coronéis, na medida em que eles perdiam votos importantes, voto de cabresto. Outra questão, a identificação de Conselheiro como monarquista, que Conselheiro via a República como obra do diabo, não reconhecia a legalidade dos impostos republicanos. Por essa razão, vão se pintar a ideia de que Conselheiro era partidário do retorno da monarquia brasileira. Note que é importante verificar o contexto histórico, pessoal. Qual é o contexto histórico? Primeiros anos da República no Brasil. Os primeiros 10 anos da República Brasileira. Então é uma fase de consolidação republicana. Ainda existia um certo temor por parte das elites republicanas de uma revolta monarquista. Então, nesse contexto da ocorrência de Canudos, alguns setores do governo vão pintar Antônio Conselheiro como um defensor do retorno da monarquia. Então, aqui mais um opositor, mais um setor opositor a Canudos. O governo republicano, as autoridades republicanas do Brasil. E além delas, pessoal, temos também a Igreja Católica. Setores dominantes da Igreja Católica também não vão reconhecer em Conselheiro uma autoridade religiosa legítima, porque Conselheiro era um beato, Conselheiro não tinha formação clerical, e celebrava missas, celebrava batizados, casamentos, e isso não era reconhecido pela igreja. A igreja não legitimava as práticas religiosas do Belo Monte, no Arraial de Canudos. Então, esses são os 3 grandes opositores a Antônio Conselheiro, aos habitantes do Arraial do Belo Monte, Canudos. Os coronéis, que temiam perder poder e perder mão de obra, o governo, que vai colocar Conselheiro como uma ameaça à República, como um monarquista, e as lideranças, o comando da Igreja Católica, que não reconhecia em Conselheiro uma autoridade clerical. Legal? Show de bola, pessoal. Aí, gente, serão enviadas algumas expedições militares para destruir o Arraial do Belo Monte, para acabar com Antônio Conselheiro e com Canudos. Ao todo, são 4 expedições militares que foram enviadas até o Belo Monte. 4 expedições. A primeira é uma expedição local, que foi derrotada pelos habitantes do Arraial do Belo Monte. A segunda expedição militar é uma expedição estadual, que também foi derrotada pelos habitantes do Arraial de Canudos. A terceira expedição, pessoal, já é uma expedição nacional. Agora a parada ficou séria. O Exército Brasileiro é mobilizado para destruir definitivamente este reduto de fanáticos religiosos e monarquistas. Viva a República! E quem lidera essa terceira expedição militar contra Canudos foi Moreira César. Quem que era Antônio Moreira César?
é conhecido como o Corta-Cabeças. Ele havia participado da repressão à Revolução Federalista no sul do Brasil, lá em Santa Catarina, e é a liderança militar do Exército Brasileiro que havia ordenado cortar a cabeça de muita gente. Então era temido Moreira César. O que vai acontecer com essa terceira expedição enviada contra Canudos? Também será derrotada. Inclusive o próprio Moreira César, o famoso corta-cabeças, tombou contra os canudos, os canudenses, os habitantes do Arraial de Canudos. Ele morreu no combate ao Belo Monte. Mas aí, pessoal, vem a quarta expedição, também uma expedição nacional, muito bem preparada, extremamente bem mobilizada e com um armamento de última geração para a época, canhões modernos, o que se tinha de mais moderno em artilharia militar naquele contexto histórico, foi enviado para definitivamente riscar o Arraial de Canudos do mapa. E foi o que aconteceu. A quarta expedição destruiu completamente o Arraial de Canudos. Então nós temos aqui, pessoal, são 4 expedições militares. As 3 primeiras expedições enviadas no contexto que vai de 1896 a 1897. Todas essas 3 expedições foram derrotadas pelos sertanejos. Qual que é a tática utilizada pelos sertanejos para conseguirem derrotar essas expedições que tinham o objetivo de destruir Canudos? Tática de guerrilha, pessoal. As 2 primeiras expedições, primeiro uma municipal e depois uma estadual, desconheciam a topografia de Canudos, o relevo, a vegetação do local e foram facilmente derrotadas pela população do Arraial de Canudos. A terceira expedição, que por sua vez já é uma expedição nacional e tinha um experiente militar no comando, o Moreira César, o corta-cabeças, vai menosprezar a resistência dos habitantes de Canudos. E isso vai ser fatal para as pretensões do exército, porque são derrotados novamente. Aí, pessoal, vem a quarta expedição militar, no ano de 1897. E aí, olha, o bagulho foi louco. Cerca de 15 mil homens enviados para o sertão da Bahia. Com sequência, a gente tem lá no dia 5 de outubro de 1897 a completa destruição do Arraial de Canudos. O próprio Antônio Conselheiro também morreu. Morreu antes do cerco final ao Arraial. Porque o exército brasileiro, na quarta expedição, cercou completamente o Arraial de Canudos, que ficou sem ter condições de receber víveres, de receber alimentos, de receber ajuda de fora do arraial. Então, isolados, com poucos alimentos, com pouca munição, pouco a pouco essa resistência de Canudos foi definhando. E sua população também, em razão da fome, em razão da própria guerra que destruiu. Antônio Conselheiro morreu, provavelmente vítima de inanição ou de doenças que tenha acometido. Acredita-se que ele teve cólera e acabou morrendo. Mas, quando do cerco final a Canudos, elementos do exército brasileiro acabaram desenterrando o cadáver de Antônio Conselheiro, decepando-lhe a cabeça e levando para a Faculdade de Medicina de Salvador para que o crânio de Antônio Conselheiro pudesse ser estudado. Acreditava-se que ele era um fanático, acreditava-se na demência de Antônio Conselheiro. Inclusive o doutor Nina Rodrigues avaliou, estudou ali o crânio de Antônio Conselheiro.
Perfeito? Um outro aspecto interessantíssimo a se relatar é que havia uma certa profecia do Beato que dizia o seguinte: virão 4 fogos. Esses 4 fogos é uma referência às 4 expedições militares que visavam destruir Canudos. O conselheiro dizia assim: os 3 primeiros são meus, o 4º eu deixo nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a profecia que se cumpriu. As 3 primeiras expedições enviadas contra Canudos foram malogradas, ou seja, foram derrotadas pelos habitantes do local. A 4ª expedição não teve jeito. A 4ª expedição destruiu completamente o Arraial de Canudos. E é importante destacar essa importante personalidade da literatura brasileira que chegou a estudar Canudos, pessoal. Euclides da Cunha, que esteve no teatro de operação da Guerra de Canudos. Ele foi correspondente de guerra do jornal Estado de São Paulo e teve uma curta permanência no cenário de guerra. Ele teve contato com os soldados feridos do Exército Brasileiro, com jagunços que defendiam o Arraial de Canudos e também com moradores do Arraial do Belo Monte, moradores de Canudos. De posse dessas informações que eram mandadas para São Paulo e que estampavam as páginas do referido jornal, posteriormente, Euclides da Cunha acabou por produzir uma obra que ficou notabilizada como uma das maiores obras da literatura brasileira em todos os tempos. O livro Os Sertões, publicado em 1902, dividido em 3 partes, onde ele fala da terra. Nesta parte ele descreve toda a geografia de Canudos, fala da vegetação, fala do relevo, fala da hidrografia, do clima. A segunda parte é chamada de o homem, como afirmava Euclides da Cunha. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Nesta parte, ele descreve o elemento humano, habitante do Arraial de Canudos. E na terceira e última parte do livro, ele fala sobre a luta. Nesta parte, descreve a sangrenta guerra de Canudos. Ele afirma na parte final que Canudos não se rendeu. Canudos tombou definitivamente no dia 5 de outubro de 1897, quando tombaram seus últimos bravos defensores. Muito bem. Qual é o contexto da ocorrência da Guerra de Canudos? É importante você ter em mente o período em que ocorreu a Guerra de Canudos. A gente já falou no início da aula, mas a gente vai frisar novamente para que você não se esqueça jamais. E se aparecer isso na sua prova, com certeza você vai gabaritar. Olha aqui, pessoal, contexto histórico, república oligárquica. Mais especificamente, o governo do presidente Prudente de Moraes. Prudente de Moraes. O primeiro presidente civil da história do Brasil. Afinal, os 2 anteriores haviam sido militares. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Prudente de Moraes, primeiro presidente da República Oligárquica no Brasil. É uma fase de consolidação da República em nosso país. E essa violenta repressão ao movimento liderado por Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro, era um combate
contra o fanatismo religioso e ao caráter messiânico desse movimento, visto pelas autoridades republicanas como um atraso cultural. Eu trouxe aqui para você, pessoal, para ilustrar essa nossa aula, algumas caricaturas que eram impressas em periódicos, em jornais da época. Perceba como é que Antônio Conselheiro era pintado para a população dos grandes centros urbanos brasileiros. Leia-se Rio de Janeiro, a capital do Brasil na época. Vamos analisar essas duas caricaturas. Nesta primeira aparece o Antônio Conselheiro, o beato Antônio Conselheiro, com seus cabelos longos, a sua barba longa, a sua túnica, pintando o demônio. Olha a inscrição. Pela Bahia, o célebre conselheiro tem dado o que fazer e pode-se mesmo dizer que tem pintado o diabo. Então essa era a visão que os jornais cariocas demonstravam para noticiar o que estava acontecendo em Canudos, no sertão da Bahia. Veja essa outra caricatura aqui. Mostra o Antônio Conselheiro, mostra aqui os jagunços que defendiam Canudos, barrando esta mulher. Quem que é esta mulher? Esta mulher simboliza a República. E a República simbolizava a modernidade, simbolizava o progresso. Veja, alto lá, daqui não passarás. Então, Antônio Conselheiro era pintado lá no Rio de Janeiro, pela imprensa local, como um fanático religioso, um líder messiânico, um antirrepublicano. Por que que a imprensa teve esse papel? Justamente para que fosse legitimada uma violenta repressão ao movimento ocorrido lá no Arraial de Belo Monte, pessoal. Para se justificar a violência que o exército brasileiro cometeu contra essa população sertaneja e excluída. Uma das mais sangrentas páginas da história do Brasil. Uma violentíssima repressão promovida pelo exército brasileiro contra o Arraial de Belo Monte, que tinha a liderança messiânica de Antônio Conselheiro. É isso aí então, pessoal. Terminamos mais um capítulo importante da história do Brasil, onde falamos sobre Canudos. Um grande abraço a todos e te vejo na próxima aula. Valeu!